Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E como vocês sabem, nós somos diferentes, nós fazemos a coisa de um jeito que outros canais não fazem. Que não quer dizer que eles não tenham as suas virtudes, mas nós também temos nosso estilo, nosso jeito, então nós estamos trazendo aqui uma análise do debate Donald Trump-Joe Biden algum tempo depois de poder aí maturar algumas ideias, trazer alguns dados, algumas referências estatísticas, enfim, impressões posteriores, e é isso que a gente vai fazer aqui neste vídeo. Comentar o famigerado debate, né? Que muitos de vocês devem ter visto, outros que não viram por algum desapontamento geral, algum descontentamento, talvez até tenham se arrependido, porque devem ter visto os comentários sobre o debate, né, sobre aquilo que o debate foi, mas nós estamos aqui para falar algumas coisas a respeito desse debate, algumas que certamente você leu, viu em outras análises, outras não, tá? E até eu queria expor isso já de já, como uma elucubração, né? É uma especulação, na verdade, né? É uma coisa que eu vou especular. Eu não tenho nenhum elemento de prova para trazer. É algo improvável, sim, porque esse tipo de coisa, especialmente na política americana, esse tipo de coisa vaza, né? Dificilmente esse tipo de informação consegue ficar contida. Ela acaba escapando e alguém acaba divulgando. Mas a coisa toda me pareceu não exatamente, embora tenha parecido isso também, e tenha de fato sido isso também, uma tentativa de se livrar do Biden, né? Colocar ele numa saia tão justa que a questão seja levantada com veemência, mas me parece que talvez possa estar havendo, dentro do Partido Democrata, um conflito de alas. Me parece que talvez haja uma ala mais pró-Biden, que acredita que ele tem de fato de ser o candidato, ele tem que continuar, é ele que está lá, né, e etc, etc. Enquanto que há uma outra ala, talvez encabeçada pelo Obama, né, e os seus ali, para tentar lançar outro candidato, né? Eu vou comentar isso também, mas fala-se do governador da Califórnia, Gavin Newsom, da Michelle Obama, da própria Hillary Clinton, né? O PH Vox divulgou bem antes do debate, ele tem divulgado essas informações, né? Então teria uma ala tentando promovendo um complô para tentar tirar o Biden, tanto pelas razões óbvias, quanto certamente pelas razões não óbvias também, pelas disputas de poder, pelos grupos de interesse, etc. Mas também pela razão óbvia de que ele está já há um bom tempo, evidentemente, com as suas faculdades cognitivas em declínio, né? Mas isso assim, ficou gritante ainda mais nos últimos tempos. A gente acabou de ter uma questão que eu acho que algumas pessoas perderam, mas muitas também citaram, que lá no aquela clássica, uma das clássicas imagens dele, que é ele completamente perdido num evento, isso ocorreu inclusive nas comemorações do dia D, mundo afora, nas que ele estava presente, é claro, né? As pessoas falando que aquilo era resultado de deepfake, né? Aquilo ali eram montagens, aquilo ali não era real, né? Aquilo ali eram montagens da extrema direita. Aliás, esse é um ponto importante porque agora me parece que uma das modas do momento são especialistas em extrema direita, né? De tempos em tempos a gente tem esse tipo de coisa, né? E agora tá cheio de especialista em extrema direita, intérprete de simbologia, né? E que são, na verdade, gente paga para estar na internet criando e mantendo narrativas. Né? E esse seria um exemplo apenas, né? O exemplo de, não, o Biden não está senil, o Biden não está demente, não está gaga. Não, não. E os vídeos onde ele está perdidaço, né? Onde ele é ali, onde ele cai, onde ele é guiado por outras pessoas, aquilo era deepfake. E aí a gente tem, então, o debate, que é um debate muito peculiar, né? É um debate muito peculiar, por quê? Porque ele é convocado pelo Biden, né? Ele é um debate, é, tanto é que as regras do debate, que o pessoal pró-Biden, após o debate, reclama um pouco
da condução da CNN. Vejam só, os caras estão reclamando da condução da CNN, né? Não é pouca coisa. Os caras estão ali insinuando que a CNN teria sido enviesada contra o Biden. Olha só que loucura. Mas as regras do debate foram todas aceitas pela equipe do Biden, né? E basicamente foi assim, é até difícil. Eu pensei isso na hora e não coloquei em lugar nenhum. Esse formato de debate que vocês viram, ele quase não é um debate. Por muito pouco, né? Por quê? Porque enquanto um candidato falava, o microfone do outro estava necessariamente fechado. Então, assim, era debate no sentido de que as réplicas eram na sequência. Então, óbvio que eu estou exagerando quando eu digo que não é um debate, mas eu acho que esse crossover, né, esse crossfire, precisa acontecer para que seja um debate e a tendência padrão dos debates políticos americanos é que os microfones estejam abertos, que haja sim a interrupção e, quando ela está exagerada, o moderador interfere. Mas, enfim, as regras foram aceitas, né, e propostas pelo time do Biden. Esse debate foi chamado pelo Biden e sua equipe. Isso é muito estranho, né? Porque tradicionalmente os debates presidenciais nos Estados Unidos ocorrem em setembro, outubro, né? Entre 45, 30, 45 e 60 dias antes das eleições, que é em novembro. Então, a equipe do Biden chama o debate, é um debate muito precoce em termos de data. Ele é tão precoce que ele é antes das convenções que chancelam em definitivo a, a escolha do candidato pelos partidos. Então, tecnicamente, nenhum dos dois ainda é oficialmente os candidatos do partido. O Partido Democrata, também vale lembrar, não teve primárias, né? Isso é normal quando o candidato está disputando a reeleição, dificilmente você tem primárias, né? Então, isso até que é relativamente normal. Só que a ausência de primárias, ela priva o eleitor da discussão e da escolha do candidato, né? Vale lembrar que ambos os partidos lá nos Estados Unidos, eles fazem as primárias e os eleitores do partido, teoricamente, né? Tem muita discussão se às vezes o eleitor democrata não vai lá e vota na primária republicana, mas o eleitor vai lá e escolhe dentre os candidatos disponíveis na primária aquele que será o candidato. Então, mas como o Biden é um candidato à reeleição, isso não ocorreu, e toda essa discussão e toda essa possibilidade não ocorreu. E há uma questão interessante e que torna tudo ainda mais estranho, né? É que não é comum que o candidato à reeleição esteja muito interessado em debates, né? A gente vê isso basicamente em toda eleição. Aqui no Brasil, quando o Bolsonaro leva a facada, a insistência, e obviamente não participa dos debates, a insistência é que, e obviamente, é que naquele caso o Bolsonaro não era candidato à reeleição, ele era candidato à eleição, ele era incumbente. Mas o Fernando, mas assim, ele tá atrás nas pesquisas do Fernando Haddad, né? O Fernando Haddad tá atrás do Bolsonaro nas pesquisas, ou seja, o debate ele é uma chance de exposição para quem tá para trás. Então, normalmente, se a gente vê o Nigel Farage agora no Reino Unido, ele tá brigando com a BBC para aparecer no debate. Não funcionou, já foi, porque a eleição já é essa semana que vai entrar agora lá no Reino Unido. E amanhã, eu tô gravando aqui no dia 29, e amanhã temos eleições na França também. É, a, a, a chamada dos debates normalmente é pelo candidato que precisa expor, precisa questionar quem está à sua frente ou quem é o candidato à reeleição. Então, isso torna esse debate todo muito estranho. Claro, qual é a explicação? Que o Biden e seu time, e o Partido Democrata, está sentindo que a coisa está mal. Então, embora ele seja o presidente, candidato à reeleição, ele teria vantagem a tirar de uma de um debate como esse, né? Inclusive para dirimir a questão da saúde mental, da vitalidade, né? Então, quer dizer, ou seja, o debate é chamado para isso. Aí, como vocês devem ter ficado sabendo, eu vou soltar esse clipezinho de 2 minutos aí para alguém que não tenha visto, mas a maioria deve ter visto, certamente viu os recortes, né? E quando o debate começa, que é exatamente essa cena,
né? Que o Joe Biden entra sozinho no estúdio, já logo de cara, ele tem aquele movimento dos eventos públicos, que ele entra, parece que ele está vendo alguém, ele entra, ele aponta, só que não tinha ninguém, né? A hora que eu vejo isso, e eu assisti o debate ao vivo, a hora que eu vejo isso, eu falo, caramba, acho que hoje vai dar ruim. E aí, a partir do momento que ele abre a boca, né, que ele tá, parece que ele está sussurrando, né, ele tá falando, a equipe, obviamente, uma hora depois do debate transcorrer, né, transcorrida uma hora do debate, a equipe dele e a parte a mídia que repete as narrativas, né? Aqueles personagens que eu citei, todos, criadores e mantenedores de narrativas, falam, não, ele tá gripado, né? Só que assim, isso não foi divulgado previamente, ele estava em lugares públicos horas antes do debate, teoricamente, então ele estava contaminando todo mundo com essa gripe. Eles mandaram essa da gripe ali para aquele momento. E então ele tá falando, ele perde a linha de raciocínio, né? Como eles falam lá, é lost the train of thought, né? Várias vezes. Ele balbucia, fala baixo, né? Parece que tá sussurrando. Uma pessoa falou uma coisa que eu achei sensacional, assim, parece um paciente com enfisema, né? Sabe aquela voz assim, chiada e que não sai, porque o sujeito não tem potência pulmonar para manter a respiração e projetar ah, as falas por longos períodos, né? Parecia isso. Então, assim, a questão, muita gente disse isso e tá correto. A questão ah, não é nem que o Trump foi muito bem. Eu li uma análise, agora eu não lembro se foi do PH Vox ou foi de outra pessoa, é, que o desempenho do Trump foi nota 6. E foi mesmo, né? Eu acho que ele também não usou tão bem o tempo nas suas respostas, né? Algumas vezes os mediadores. Claro, eles fizeram isso com o Biden também, né? Os mediadores falaram: olha, você ainda tem X segundos do seu tempo de direito, né? Por que que você não desenvolve a sua resposta? Então, eu achei. Uma coisa que eu achei estratégica foi o Trump certamente estava percebendo a condição do Biden ali, e eu achei que ele não foi para cima com toda a força, né? E até interessante porque horas depois no Twitter, as redes sociais do Trump elas jogam um vídeo de mais ou menos 2 minutos só com o creme de la creme, digamos, da tragédia do Biden, né? Mas assim, durante o debate, o máximo de menção que o Trump faz a isso é, eu não entendi uma palavra do que ele disse e eu acho que ele também não. Então é mais ou menos a única referência a, assim, a tragédia cognitiva e oratória do Biden feita pelo Trump é essa. E durante o debate há uma pergunta sobre saúde mental, sobre idade, sobre condições, que eu falei, bom, primeiro, que eu acho que essa pergunta, e ela vindo ao final, porque assim, eu tenho duas teorias, tá, gente? Uma delas é que pode estar havendo um conflito pesado de alas dentro do Partido Democrata, e dois, que na verdade tudo isso, o debate, tudo, foi uma armação da ala contrária ao Biden para para fazer alguma coisa algo relacionado a removê-lo, mas assim, a gente precisa analisar com calma também o que seria isso. Porque se eles sentirem que o Biden pode ganhar as eleições, eles podem fazer isso depois. Já ganhou mesmo, mas aí entra o elemento Kamala Harris, aí entra uma série de outras coisas. A pergunta sobre saúde mental e idade vem no final, depois de que a internet já estava fervilhando com o fato do desempenho do Biden ter sido uma tragédia, né? Então, assim, e aí as perguntas foram boas, houve alguma, né? Alguma, salvaram o Biden ali em alguns momentos, mas assim, no geral foi muito pouco. Houve, no pós-debate, para sustentar essa minha segunda teoria, né, de que tudo isso foi uma grande armação contra o Biden, porque assim, foi escandalosamente ridículo, né? Assim, do minuto um do debate em diante, a internet começou a fervilhar, uma tragédia, as perguntas estavam boas, a CNN foi elogiada por quem normalmente não elogia a CNN, e criticada por quem normalmente elogia, né? Então, assim, tudo estava muito
produzido para que o Biden fosse um fiasco. Então, as perguntas, o desempenho dos âncoras, a chamada do debate, e no pós-debate, o que eu achei muito assustador, todos os outlets de mídia, eu assisti um pedaço do pós-debate na CNN e depois eu vi recortes de outros nas redes sociais. MSNBC, Young Turks, enfim, toda a galera. Jon Stewart, até que tá aparecendo aí na tela, né? Jon Stewart, Bill Maher, ah, todos eles detonaram a exibição do Biden. Mas assim, em uníssono, em uníssono, né? E tem dois destaques para se fazer disso. Primeiro, eu acho que isso é um elemento a favor dessa minha hipótese de que tudo foi uma grande conspiração para chutar o Biden ou para fazer alguma coisa relacionada a isso, relacionada a removê-lo do poder em algum momento, tá? Mas uma coisa que me assustou também é que muitos dos comentaristas democratas, que quase todos falaram, olha, eu acho que é hora de pular fora, é hora de contribuir com o país de outra maneira, né? Ou ouvir esse tipo de fala. Muitos deles, é até interessante, né? Apesar disso ser meio óbvio, mas é interessante. Muitos falaram assim: eu conheço o Joe, né? Usaram essa. Não falaram Biden, falaram Joe. Eu conheço o Joe, ele é um bom homem, tem um bom coração, ele ama este país, mas é hora de pular fora. Não usaram a expressão pular fora, né? Usaram esse tipo de expressão, step aside, né? De dar um lugar para outro. Usaram expressões suaves. É bem curioso, né? Não deixa de ser curioso que. Porque eu falo isso porque ainda tem gente que duvida, né? Tem gente que duvida que a grande mídia é pró-democrata e pró-esquerda, né? Mas todos eles basicamente confessaram que gostam do Biden, né? Então, até onde isso afeta a análise deles é um ponto a se pensar, né? Mas todos esses elementos me pareceram assim tão escandalosos que parece assim improvável para mim que eles tenham sido casuísticos. Claro, isso é uma especulação. As minhas duas teorias neste vídeo são especulações, tá, gente? Elas não podem ser comprovadas, podem até vir a ser se vazar alguma informação em algum momento, mas é improvável, né? Não é uma hipótese razoável que isso venha a acontecer. A gente vai ter que ficar aqui no nosso terreno da especulação. No dia seguinte, aparece um vídeo do Biden num rally, né? Num rally assim, meio com o Scott, né? Não é igual os rallies do Trump. E ele tá muito mais energizado, né? Ele tá com uma energia, uma vibra, o resfriado passou, a voz melhorou, ele tá mais energético, mais vibrante. Aí, se a gente quiser dobrar a aposta na conspiração e no chapéu de alumínio, talvez alguém tenha errado a medicação dele de propósito, né? Para ele ficar meio bambo, né? É claro que aí a gente tá dobrando a aposta, mas assim, é tão ridículo, tão absurdo, né? Tudo aconteceu assim de uma maneira tão perfeitamente cronometrada para que fosse um fiasco, que é duro acreditar que não foi algo planejado, né? Não foi algo proposital, né? Bom, dito tudo isso que eu disse até agora, já disse muito do que eu queria dizer. Eu vou soltar rapidamente esse clipezinho que está projetado aí na tela, de 2 minutos e 16, com, digamos, o creme de la creme, né? Na verdade, eu não sei se é o creme de la creme da interação ou o creme de la creme do Biden, mas vamos assistir, né? Vamos verificar. Eu separei isso aqui de última hora só para não deixar quem nada viu na mão, né? E aí eu continuo a análise na sequência. Here in Atlanta, two presidents met on the debate stage at a moment of crossroads for our country. Both former President Trump and President Joe Biden presenting two very different visions for the future of our country. Let's get right to the biggest moments tonight. And we've got to start right here. Some voters have expressed concern about President Biden's age and his ability to keep focus. Tonight, at times, the president seemed to lose his train of thought, including in his answer early in the debate to a question about the economy. Much less tax, and companies were bringing back trillions. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with
everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. But that was not always the tenor of the debate. There were also moments of high energy exchanges like this one, where Mr. Trump and Mr. Biden clashed over one of the biggest issues of this election, the future of abortion access after the Supreme Court's 2022 decision overturning Roe v. Wade. He can take the life of the baby in the 9th month and even after birth, because some states, Democrat run, take it after birth. Again, the former governor of Virginia, put the baby down, then we decide what to do with it. So he's willing to, as we say, rip the baby out of the womb in the 9th month and kill the baby. Nobody wants that to happen, Democrat or Republican. Nobody wants it to happen. That is simply. Nobody wants. Eu vou parar o clipe aqui, gente, porque essa foi uma também. Então, assim, além da questão da voz, perdeu a linha de raciocínio várias vezes. Esse exemplo mostrado no vídeo, ele aconteceu pelo menos mais 2 ou 3 vezes. E ele ficou com essa expressão, né? Essa expressão catatônica. É quase. O pessoal brincou muito no Twitter, né? É quase a expressão do tio Paulo mesmo, né? Aquele meme da internet da mulher que na verdade não é meme, né? É um negócio bem trágico, na verdade. Da mulher que levou o tio morto no banco para fazer um empréstimo. É uma expressão moribunda, né? Essa expressão do Biden. Então, assim, tudo estava muito, muito, muito feio para a imagem do Joe Biden, tá? Então, mais uma vez, né? Isso tudo ter sido casuístico, né? Assim, se tudo isso foi ao acaso, parece que o acaso, a sorte, está muito favorável ao Trump. Ao ponto de, ainda bem que eu lembrei disso, porque isso não está nas minhas anotações aqui. Ao ponto de, eu não sei se nós teremos outro debate. Não sei. Porque se nós tivermos outro debate, inevitavelmente ele ocorrerá com maior proximidade das eleições. Isso é inevitável, né? E o desempenho do Joe Biden foi tão ruim que eu tenho dúvidas se é do interesse do Trump que haja outro. Porque dificilmente o Biden poderá ir pior num debate. Então, ou seja, me parece que um próximo debate seria necessariamente um debate em que o Trump sairia perdedor. Por quê? Porque o Biden teria um desempenho melhor do que o que ele teve neste debate. Então, eu não sei se este foi o único debate da eleição. Agora, é claro, isso traz a questão que muita gente especulou, né, imediatamente no pós-debate, o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, foi assim, atacado, digamos, né, pela imprensa para ser perguntado, né, para ser questionado, porque ele seria um nome forte para substituir o Biden, caso o Biden saia de cena. Agora, aí a gente volta naquele ponto que eu mencionei, que é das alas conflituosas, porque o Biden, até um outro ponto, o Biden é um cara muito forte politicamente, no sentido de ser um político ali com alguma competência, né? Então, certamente existe a ala dele da coisa. E deve existir, isso até não é nem conspiratório, deve existir uma ala no Partido Democrata que com mais veemência gostaria que não fosse ele o candidato. Isso com certeza existe. Agora, o problema é que a gente está falando muito também dessa coisa do Biden sair da disputa, né? E é uma coisa que, portanto, isso que eu estava mencionando também, para que ele saia, pelo menos em tese, pelo menos assim, da porta para fora, tende a haver uma vontade dele muito grande de fazer isso, né? E também em consonância com o que eu estava falando, da própria força dele, né? Ele não vai simplesmente falar, estou saindo, né? E para o partido como um todo falar, bom, você não quer, mas você vai sair, essa ala que quer removê-lo precisa ter uma força muito grande, que obviamente eu não sei se tem, né? E não sei se alguém sabe isso, né? Provavelmente tem gente que tem especulações mais precisas quanto a isso, mas certeza é um tanto difícil. Agora, essa ideia da substituição do Biden, o fato da gente falar ela o tempo todo e o fato dela institucionalmente ser fácil, porque teoricamente ele nem é o candidato ainda, institucionalmente isso é fácil, mas outros aspectos da questão não são tão fáceis, né? Então veja, porque, por exemplo, o Biden é extremamente impopular nesse momento.
Ele tem 38% de aprovação, que é um número 2% mais baixo que o Trump no pós-pandemia, né? O Trump no último mandato tinha 41% de aprovação, o Biden, sem pandemia, está com 39% de aprovação, então ele não é um candidato benquisto. Ah, só que o problema é, o substituto natural não tem essa de simplesmente vou pegar o Gavin Newsom, que não participou de primárias, porque o partido não fez, e ele vai atropelar, por exemplo, a Kamala Harris. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2016 houve, né, nas alas do establishment do Partido Republicano, houve gente que falou: olha, diante disso, o senhor Trump deveria sair da candidatura, né? Abrir mão da candidatura em favor do Mike Pence. Porque a partir do momento que a chapa está formada, né, você tem já presidente e vice. Se algo ocorrer com o presidente, não algo tipo morte ou saúde, mas algo do tipo uma morte política, digamos, a expectativa natural é que o vice assuma a, a cabeça da chapa, né? Só que o problema é a Kamala Harris é mais impopular do que o Biden. Tanto é que nas primárias de 2020, ela naufraga muito rápido, né? No debate democrata, ela chama o Biden de racista, né? E depois ela naufraga, ela sai da disputa, porque nem os democratas suportam a Kamala Harris. E o Biden declarou, antes da escolha da Kamala Harris, ele declarou que a vice dele tinha que ser mulher e negra. Então é por isso que a Kamala Harris está lá, né? Ela está lá como um fantoche também, né? E um instrumento de uma moeda de troca, porque para falar com a base do Partido Democrata hoje, você precisa jogar um pouco esse jogo do identitarismo. Você precisa jogar o jogo do identitarismo, precisa jogar o jogo é, woke, né? Isso é necessário. E isso até me faz pensar que trocar o Biden pelo Gavin Newsom, que é também um homem branco mais jovem, eu não sei até onde funcionaria essa questão eu não sei até onde o Gavin Newsom seria um cara, um sujeito a inflamar a base identitária. É claro que os mais radicais, eu até estava olhando uma pesquisa agora há pouco antes de fazer a gravação aqui, que os números alternativos, né, alternativos, o que eu quero dizer é o seguinte: os números quando o Biden não é a cabeça da chapa, eles são mais ou menos parecidos, né? Nas pesquisas, o Trump está com mais ou menos 2, 3 pontos de vantagem, no cômputo geral está com 2, 3 pontos de vantagem, e esse número mais ou menos se repete quando ou são outros nomes, quando são Kamala Harris, Pete Buttigieg, Gavin Newsom, Michelle Obama, etc. Não sei se a Michelle Obama entra, não me lembro agora. Então, é, não sei até onde é verdade essa questão. Ela é verdade no seguinte sentido, que o eleitor extremamente ideológico, ele vai votar no candidato democrata, seja ele quem for, mas precisamos ver se isso é suficiente para ganhar a eleição, né? Se você não tem que ir além nos tópicos dessa agenda para inflamar a base mais jovem, mais woke e motivá-la a votar no candidato que encabeça a chapa. Então, não sei se outro homem branco, né, cisgênero, aquela coisa toda, vai conseguir cumprir esse papel, tá? Esse eu acho que é um outro ponto também. Bom, eu acho que eu cobri, na verdade, eu ia até ler aqui, eu fiz um tweet chamado Alguns Pontos sobre o Debate de Ontem, mas eu acho que na empolgação aqui eu acabei já cobrindo todos os tópicos no que eu expus até agora. Tá? Então, assim, recapitulando para a gente se encaminhar para um fechamento, o que eu acho? Me parece que há um conflito de alas no Partido Democrata entre aqueles que querem que o Biden fique e aqueles que querem que o Trump saia. Perdão, que o Biden saia. E todo esse debate me pareceu um grande complô dessa ala que quer que ele saia, porque foi tudo muito ruim para ele. E o discurso pós, né? Claro que se o Biden continuar, a galera que no pós-debate meteu o pau nele vai fingir que nada disso aconteceu. Isso é fato. Mas é um discurso em uníssono de condenação, de admissão que o desempenho foi
pobre e de chamada para sair da disputa foi muito grande no meu entendimento, né? Lembrando aí, não quero dar carteirada, ninguém gosta disso, mas assim, já a gente já brinca disso, de acompanhar as eleições americanas aí. Eu acompanho desde 2012 com muita proximidade, né? Desde Trump, de Obama e Romney, né? Em 2012 eu não tinha tantas coisas públicas, né? Era uma questão particular, mais privada, né, digamos. Mas de 2016 em diante, e vem sendo um bombardeio disso, venho acompanhando a política americana muito de perto e não me lembro de ter visto nada parecido. A internet em uníssono condenando o desempenho do Biden e depois os pundits, inclusive os pundits que são os polemistas, né? Inclusive os polemistas democratas falando assim que foi péssimo o desempenho. Né? Com alguma ressalva, aquela penteação de macaco que vocês conhecem, mas foi assustador. Assim como o desempenho do Biden no debate, como eu disse, também foi assustador. Agora, o que virá daí, nós teremos que observar. Como vai ficar essa questão da substituição? Isso vai ganhar ou vai perder força? Como vai ficar a questão do próximo debate? Haverá próximo debate? Não haverá? Eu, sinceramente, tenho altas dúvidas. Tá? Por fim, o que eu queria dizer é o seguinte: eu estou um pouco preocupado. Tá? Eu estou um pouco preocupado porque a chamada desse debate, como eu já disse, ela também é um indicativo de que talvez o Biden e o Team Biden, né, o time do Biden, estejam percebendo que a areia está escorrendo pelo punho fechado, então por isso que eles chamam o debate. Mas e as pesquisas estão. É que as pesquisas elas têm que ser compreendidas relativamente, né? Aqui na nossa série Eleições Americanas, agora é muito cedo, né, para fazer isso, mas quando tiver mais próximo a gente vai fazer um episódio aqui da série só para falar de pesquisas e outras questões interessantes relacionadas à pesquisa. As pesquisas que dão esse número geral, né? 46, 44, 48, 46, isso daí, assim, não ajuda muito, né? Porque o sujeito pode ter 48% e uma boa folga nos delegados eleitorais. Tudo vai depender do desempenho nos swing states, né, nos estados pêndulo, aqueles que ora vão para um lado, ora vão para um outro. As pesquisas nos swing states, elas também estão indicando vantagem para o Trump, né? Mas aí no cômputo geral fica ali esse número apertado, né? Fica 46, 44, etc. Mas assim, mas no geral ali também uma pesquisa dizendo que 2/3, 66% de chance do Trump ganhar a eleição. Tudo isso me preocupa muito, né? Isso me preocupa muito porque se de fato esses números forem verdadeiros, e eu até acho que em condições normais de temperatura e pressão eles são verdadeiros, agora eu tenho medo do que eles vão fazer até lá, né? Então até lá, até a eleição, e a gente vai ter esse termômetro se os números são verdadeiros ou não, conforme esse tipo de acontecimento, né? Eu cheguei a falar, eu não duvido nada que os conflitos de Ucrânia ou Israel ocorra algo que comprometa as eleições americanas, não duvido. Uh, não duvido que eles mais uma vez forjem algum tipo de atentado, né? Criem algum tipo de narrativa muito forte. Que além, é que na última eleição teve a pandemia, né? Mas além da pandemia, tivemos o caso do sujeito lá que foi morto pelo policial, né? Aquilo ali inflama, né? A tal ponto que também chacoalha o quadro eleitoral. Mas eu acho que poderiam fazer algo até pior, né? Não sei. Mas assim, tenho a impressão que se esses números forem verdadeiros, de agora até o dia da eleição, nós teremos ainda alguma coisa para chacoalhar o sistema, né? E a gente, em último caso, a gente tem que considerar que, na verdade, os democratas, talvez eles não vão fazer nada, porque eles estão no controle do processo. Questão de fraude eleitoral, voto pelos correios, essa coisa toda não pode ser descartada, né? Mais uma vez, né? Eu não sei por que as pessoas tratam isso como teoria da conspiração, sendo que, assim, basicamente, inclusive a esquerda, né? Quando o Bush ganha em 2000, todo mundo de esquerda concordava que tinha fraude nas eleições americanas.
Porque fizeram uma recontagem na Flórida, a recontagem foi favorável ao Bush, Bush foi eleito. Aí a esquerda toda achava que tinha fraude. Agora é fake news, segundo os especialistas em extrema-direita que eu citei. Então, que há fraude nas eleições americanas, gente, isso é um ponto pacífico, né? O sistema é muito descentralizado, né? É muito baseado na confiança. Então, algum grau de fraude, com certeza tem, né? Então, pode ser que os democratas estejam contando com essa cartada, né? Em 2016, eles estavam distraídos, estavam muito confiantes no próprio taco e por isso deixaram o negócio escapar, mas isso não vai se repetir. Isso é um ponto importante também de ser pensado. E nesse caso, se o caminho for esse, as hipóteses que eu falei, né, do atentado ou de algo grandioso, talvez não importem tanto, talvez não seja necessário, porque no fim a contagem de votos vai fazer o que ela tem que fazer. E vale lembrar, tanto quando o Trump é eleito, quanto na própria eleição de 2020, ah, as margens nos swing states, elas são pequenas, gente. Às vezes são 50, 100 mil votos que determinam. Então, assim, 50, 100 mil votos para lá ou para cá é muito fácil de manejar, né? Então, temos esse ponto também. E eu queria encerrar com uma questão importante que pode deixar esse vídeo. eh, Pode ser que esse vídeo me faça o novo Nostradamus da política americana. Nós temos que prestar atenção na escolha de vice-presidente do Trump, tá? Agora a gente tem que trabalhar com uma outra hipótese, com a hipótese Trump é eleito. Trump é eleito. E é claro, se ele for eleito, ele já vai ter escolhido o vice, mas quem será este vice? E o vice do Trump deveria ser, eu não sei se será, porque a gente não sabe quem vai ser. Mas, infelizmente, dos candidatos a vice que eu vi, que estão sendo especulados, nenhum deles me agrada, tá? Nenhum dos candidatos me agrada. Mas, assim, o vice do Trump teria que ser um Trump turbinado. Só isso, caso o Trump seja eleito, pode prevenir que deem uma de John Kennedy no Trump, tá? Se o vice for mole, se o vice for do sistema, ou for cooptado, ou for cooptável, isso torna o Trump, coloca no Trump um alvo no meio da sua testa. Então, a escolha deveria ser uma escolha que tornasse ele imorrível. Trump é imorrível porque se ele empacotar, quem entra é 10 vezes, 2 vezes pior do que ele, tá? Mas, pelo que eu estou vendo é que muita coisa pode acontecer até que seja batido o martelo quanto a isso. Mas o que eu tô vendo das opções, elas não são essas opções. Isso é preocupante. Isso é preocupante em caso a gente tenha a reeleição do Trump. Certo, minha gente? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre o debate aqui para nossa série Eleições Americanas. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deem aquele apoio de sempre. Eu sei que a questão das análises de política internacional é um dos quadros, digamos assim, que vocês mais gostam aqui no canal, mais pedem. Então, a gente está sempre entregando na medida do possível. E quanto mais você nos ajudar, mais a gente pode entregar coisas nesse sentido. E acompanhem as nossas redes sociais que estão na descrição. Façam doações, sejam membros do canal. Nós temos aí os planos, inclusive um plano em que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo. São maneiras que você tem de nos ajudar. E nós nos vemos na nossa próxima aula ou gravação muito em breve. Um forte abraço e até lá.